Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler hoje aqui os versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a razão de eu ter escolhido esse texto hoje, na verdade, a grande maioria dos devocionais que eu faço normalmente são textos que eu estou meditando. Eu medito num dia e aí faço o devocional. Mas hoje em especial, esse devocional ele foi inspirado pelo comentário de um amigo meu, Anderson Abel, meu irmão em Cristo, e amigo de longa data, né, que comentou ontem, no devocional de ontem, fez um comentário falando assim: isso me lembrou de uma pregação sua falando do embaraço. Manda o link. E aí, quando eu fui procurar o link dessa pregação, rapaz, já tem mais de 3 anos que eu fiz essa pregação. Pode até ter tido uma mais atual, porém eu não achei. Então decidi fazer o devocional baseado nessa palavra que nós vamos ler hoje e comentar hoje, porque ela é poderosíssima, gente, ela é libertadora. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, Hebreus capítulo 12, na verdade essa divisão por capítulos, ela é uma divisão posterior. Quando o escritor original da Bíblia, né, pelo menos o escritor dessa carta aos Hebreus, quando ele estava redigindo esses versos, ele não estava dividindo ali em capítulos e versículos. Essa divisão ela é posterior para te ajudar a encontrar com mais facilidade um texto. Já pensou se não tivesse capítulo nem versículo? A dificuldade que você teria para poder encontrar esse trecho em especial que eu quero ler com você. Mas por que eu sinalizo isso? Porque o 12, por óbvio, ele vem depois do capítulo 11. E o capítulo 11 de Hebreus é, de todos os capítulos dessa carta, o mais conhecido. É um dos capítulos mais lidos de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia. Por quê? Porque nele está a definição do que é fé e nele está uma galeria da fé, a galeria de heróis da fé, pessoas que foram exemplos de fé para todos os tempos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 1, já temos aqui a definição do que é fé. E é interessante que a Bíblia, ela não é um livro de perguntas e respostas diretas, né? Ela não é um livro de teologia sistemática. Você abre ali um sumário, né? Quero saber sobre o tema tal, vou no livro tal, na página tal. Não, a Bíblia é um livro, em sua grande maioria, de relatos históricos. E através dos relatos históricos, você consegue ali extrair doutrinas, princípios, direções que vão abençoar a sua vida. Mas no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, temos aqui uma definição, uma conceituação máxima do que é fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se alguém te perguntar o que é fé, você pode abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e dizer assim: a opinião da Bíblia é essa. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é interessante que lá no versículo 6, gente, está escrito assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que forte isso. Não tem como você não ter fé e tentar compensar a falta de fé com outra coisa. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, quando eu ensino sobre jejum, eu falo que não tem nada na Bíblia dizendo assim, ó, se você não jejuar, você vai para o inferno, você vai ser condenado, vai ser amaldiçoado. Não. O jejum é uma ferramenta de crescimento espiritual, mas não tem nada na Bíblia te obrigando a fazer. Há textos onde o próprio Jesus mostra uma certa expectativa que os seus discípulos jejuem. Aqui é um tema para um outro devocional, mas não tem nada obrigando.
Então tem pessoas que, por exemplo, depois de assistir uma aula minha sobre jejum, falam o seguinte: Thiago, eu tenho uma determinada condição de saúde que eu não posso jejuar. O que é que eu faço? E aí eu explico para a pessoa que não tem problema, só não tem que carregar uma culpa, uma tristeza no coração porque não consegue jejuar. Você consegue se conectar com Deus com outras disciplinas espirituais. A oração é um exemplo delas. Agora, se eu posso, por exemplo, substituir o jejum por conta de uma questão de saúde, né? Tiago, eu não posso ficar muito tempo sem comer, questão de saúde, não posso jejuar. Vamos traçar um plano aqui para poder compensar a ausência de jejum com outras ferramentas espirituais que vão te amadurecer, vão te fazer ouvir a voz de Deus, vão te ajudar a se relacionar com Deus da mesma forma. Mas para a fé não há substituto. Não tem como você substituir a fé em Deus por outra coisa. Tiago, se eu não tiver fé, mas eu chegar numa igreja e der lá uma oferta milionária, será que Deus não vai gostar mais de mim? Querido, esqueça isso. Tiago, se eu não tiver fé, se eu for ateu, mas se eu for uma boa pessoa, ajudar os pobres, ajudar quem precisa de ajuda, ser um bom cidadão, respeitar as leis, respeitar minha família, isso compensa? Olha, isso vai ser uma bênção. Se você ajudar alguém, se você for fiel à sua família, se você for um bom cidadão, a sociedade agradece, mas não substitui o lugar da fé. A fé é insubstituível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você está aqui, provavelmente você tem fé em Deus. Você está ouvindo alguém conversar com você sobre a palavra de Deus. Mas não é raro, tempos em tempos, aparece alguém aqui que até testemunha. Tiago, olha, eu não creio em Deus, sou ateu, sou ateia, mas eu gosto de ouvir o devocional. Essa pessoa pode até declarar que não crê, mas no fundo já tem uma semente ali crescendo no coração dela, e quem faz essa semente crescer é o Espírito Santo de Deus. Uns plantam, outros regam, mas é o Espírito de Deus quem dá o crescimento. Quando nós estamos aqui falando da palavra de Deus e fazendo os devocionais diários, estamos plantando, estamos regando. E o Espírito de Deus faz essas sementes florescerem, frutificarem no seu coração. Então, o capítulo 11 inteiro, gente, é sobre fé, testemunhos de fé, galeria da fé. E aí o o capítulo 12, começa com uma direção muito interessante. Portanto, também nós, eu, você, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, toda aquela galeria da fé. Vamos pensar aqui: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Elias, Sansão, os heróis que você imaginar. Todos esses heróis da fé são como uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que viveram o extraordinário de Deus, pessoas que marcaram a história de Deus. O mesmo Deus que eu sirvo e que você serve. Então o escritor de Hebreus está falando isso. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de duas coisas. Olha o que ele fala: de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu estou lendo aqui na NVI. As versões mais antigas vão dizer assim: ó, livrem-se do embaraço e do pecado. Aqui na NVI tem: livre-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Gente, olha que interessante. Por que o escritor faz essa diferenciação entre pecado e embaraço? Ele poderia colocar tudo como pecado. Se ele faz a diferenciação, tem uma razão aí. O fato de nós precisarmos nos livrar do pecado não precisa de tanta explicação. E mesmo que precisasse, não é o tema específico desse devocional. Se você sabe o que é pecado, você sabe os efeitos do pecado, o dano que ele traz, você já sabe que tem que largar. Na verdade, algumas coisas, muitas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, nós já sabemos, né? Quem tem que fazer dieta sabe que tem que fazer. Brincadeiras à parte, algumas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, muitas delas a gente já sabe. Só falta coragem, atitude, iniciativa. Mas além do pecado, tem coisas que te atrapalham, são embaraços que atrapalham a sua caminhada, mesmo que não seja pecado. Tem coisa que é pecado. Tem coisa que, mesmo não sendo pecado, vai atrapalhar a tua caminhada. Aí deixa eu dar um exemplo para você. Certa vez eu estava num culto de adolescentes. Eu já depois de adulto, né?
no culto de adolescentes. E aí eu fiz uma pergunta para eles, pedi para eles enumerarem assim qual eram as principais coisas que faziam eles, digamos, como que eu posso colocar? Eles não terem tempo para Deus, né? Por que você não tem tempo para Deus? O que é que mais toma seu tempo que você pode aí diminuir um pouco para buscar Deus? Aí um falou assim, televisão. Outro falou computador. Outro falou celular. Outro falou videogame. E as coisas rondaram basicamente em torno de eletrônicos, produtos digitais. E eu fiz uma pergunta para eles. E faço para vocês também. Computador, celular, videogame, tudo que você imagina aí. Essas coisas, gente, televisão, essas coisas são pecado? Sim ou não? Claro que não, antes que você responda errado aí. Claro que não. Não é pecado assistir televisão, não é pecado jogar videogame, não é pecado ter computador, ter celular. Não é pecado. Agora, observe, mesmo que esses aparelhos, o uso deles não seja pecado, o mau uso, a má organização, a má gestão vai se tornar um embaraço na sua vida espiritual. No caso deles, adolescentes, eles estavam ali reconhecendo. Falou, Tiago, eu reconheço que eu passo mais tempo no celular do que devia e isso toma meu tempo de buscar Deus. Outro falou, eu reconheço que eu fico mais tempo no videogame do que devia e isso toma meu tempo de buscar Deus. Estou dando um exemplo mínimo para você entender que tem coisas que não são pecado, mas que atrapalham a nossa caminhada. Entende? Olha só, gente, muitas vezes nós temos uma mentalidade apenas de certo e errado. É muito comum as pessoas ficarem presas nisso. Eu acredito que todo mundo passa por essa fase na fé. Você entra na fé, entra numa comunidade de fé, você quer acertar, quer agradar a Deus, e você não sabe tudo o que é certo ou errado. Então você pergunta para pessoas mais maduras, pessoas que você confia. Isso aqui é pecado? Isso aqui não é pecado? Isso aqui pode? Isso aqui não pode? Existe uma fase onde a gente precisa saber o que pode e o que não pode. Só que é preciso avançar essa fase. Qual o problema? É quando você passa muito mais tempo do que devia nessa frase. Aí você acha assim, bom, se não é pecado, então posso. Tem coisa que não é pecado, mas atrapalha a tua caminhada. É muito comum que, por exemplo, no mundo do futebol, aqui no Brasil, nossa, aqui no Brasil até às vezes mais do que no exterior, acho que grandes jogadores talentosos, famosos, bons jogadores, craques de futebol, eles não consigam render o máximo que eles podem, porque fora de campo eles não se cuidam como deveriam. Aí muitos deles falam assim, olha, você tem que me cobrar pelo que eu faço dentro de campo. Fora de campo é minha vida pessoal. Ok, ele está 100% com razão. Só que se um atleta de alto nível, por exemplo, ele vira à noite, ele bebe a se danar, enchendo o corpo dele de álcool, ele não come bem, não descansa, não tem um cuidado com o seu próprio corpo, vai ter um determinado momento onde aquilo vai começar a influenciar no rendimento dele. Entende, gente? Agora eu te pergunto, vamos para a lei dos homens, né? Beber é crime? Não. Não sei que você vai dirigir depois, mas beber não é crime. Comer errado. Quando eu falo comer errado, comidas fast food, comidas que não nutrem bem. É crime? Não. Vir à noite é crime? Também não. Mas vai chegar uma hora que essas coisas elas vão atrapalhar a vida de um atleta de alto rendimento, que é o caminho que esse atleta em específico escolheu. Aí às vezes o atleta fala assim, não, mas cada um tem sua vida. Mas meu amigo, a vida que você escolheu, ela vai requerer algumas renúncias. A vida que eu escolhi requer outras renúncias. A vida que o terceiro lá escolheu requer renúncias. Se você quer de fato cumprir o propósito para o qual Deus te criou, a jornada onde você está, vai ter coisas que, mesmo que não seja pecado, você precisará tirar da sua vida. Quem está entendendo essa palavra aqui, gente? Eu vou mais longe, quem está recebendo essa palavra aqui no coração, né? Já tem tempo que eu não falo isso aqui, mas assim, ó, vamos lá, né? Quem é raiz e quem é Nutella aí? Será que eu falo, fazer igual o meu pastor fez antes da vida? Eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Vou falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem pessoas que estão em relacionamentos que não deveriam estar mais. Você já sabe disso. Não precisa vir um profeta, colocar a mão na sua cabeça, revelar, fazer acontecer, não. Você já sabe disso. Tem práticas que você tem em sua vida que não são pecado, mas você sabe que tem que parar. Tem coisas na sua vida,
que Deus já falou com você para ajustar. Inclusive, já falou aqui durante os devocionais. Mas, Thiago, não é pecado. Eu sei que não é pecado. Mas tem embaraços que você precisa se livrar. Sabe por quê? Olha só o que diz o versículo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Estou dando exemplos de esportes aqui, e é interessante que esse texto usa o exemplo de um esporte que já era praticado naquela época, que era a corrida, né? Imagina comigo, gente, imagina comigo, um corredor que ele está apenas carregando o peso do próprio corpo. Inclusive, naquela época, era comum que os corredores corressem nus, com a mentalidade de que quanto menos peso, mais fácil vai ser a corrida. Um corredor está correndo só com peso no corpo, do corpo. O outro corredor está correndo com 3 sacos de cimento nas costas. Ô, gente, quem é que vai ganhar essa corrida? Não, Thiago, mas eu aguento 3 sacos de cimento nas costas. Ok, mas você vai acabar não alcançando o propósito para o qual você treinou, que é ganhar uma corrida, que é chegar num tempo hábil. Você consegue entender o que Deus está falando contigo? Então, livre-se não só do pecado, mas também do embaraço. Tem coisas que Deus já falou ao seu coração para tirar da sua vida e você ainda não tirou. E talvez você diga assim, Thiago, e se Deus não tiver falado ainda? Comece a orar ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que eu preciso tirar da minha vida, me mostra. Tem coisas, eu reconheço, tem coisas que o próprio Deus, ele vai lá e tira da sua vida. Mas tem coisas que ele nos comissiona a tirar. Isso aqui é muito forte. Tem coisas que Deus tira da nossa vida. Ele vai lá, tira, e às vezes é doloroso, a gente chora, a gente sangra, a gente fica chateado, a gente não entende o porquê. Lá na frente a gente vai entender. Deus tirou. Mas tem coisas que ele nos comissiona a tirar. Fala assim, ó, quem tem que tirar isso aí é você. Você precisa se livrar tanto do pecado quanto do embaraço para correr a carreira que está proposta. Verso 2, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que está escrito aqui? Se inspire em Jesus. Tem um exemplo interessante de um rapaz que ele foi cortar grama de um campo de futebol, né? Alguém falou para ele assim, olha, você está responsável por cortar grama. Sabe quando você faz aquelas linhas no campo de futebol, todas bem milimetricamente feitas assim? E o rapaz falou, você vai, corta a grama aqui nessa direção. Aí o cara cortou, passou o carrinho de grama, cortador de grama no campo. Ele pensou, olha, eu tenho certeza que fiz tudo certo. A linha deve estar retinha. Por quê? Porque eu fiquei o tempo todo olhando para a grama. Quando ele terminou de cortar, ele percebeu que a linha estava toda torta. Toda torta. Aí o dono do campo falou o seguinte, olha, para você fazer o corte reto, você não pode olhar para a grama. Você tem que estabelecer um alvo na sua frente, um alvo fixo, e cortar a grama olhando para aquele alvo. Porque olhar para o alvo vai te ajudar a perceber quando você desvia ou não. Sabe por que muitas vezes a gente acha que está acertando, mas está errando? Porque a gente não mantém os olhos fixos em Jesus. Quando você fixa o seu olhar no alvo que é Cristo, gente, isso aqui é transformador, é revolucionário para a sua vida. Fixar os olhos em Cristo vai te ajudar a perceber os embaraços da sua vida. Vai te ajudar a perceber aquilo que precisa ser ajustado, que precisa ser retirado, que precisa ser transformado, que precisa ser redimido. E aí sim, você vai correr a carreira que te foi proposta, inspirado em Jesus, aquele que venceu numa cruz e hoje está assentado à direita de Deus Pai. E ele deseja que você também vença a sua corrida. Cada um de nós aqui tem uma corrida particular, tem um propósito, tem nuances específicas, tem características específicas, desafios específicos, mas o Jesus que nós servimos é o mesmo. E ele nos manda hoje livrarmos do pecado e do embaraço, para a gente correr com fé e com êxito a carreira que ele colocou diante de nós. Amém, gente? Vamos orar juntos. Você recebe essa palavra, gente? Em poucos dias, não sei se já na segunda-feira, mas espero em Deus em poucos dias anunciar boas novidades aqui, algo que tem sido já muito pedido, e se Deus permitir, nos próximos dias eu vou estar anunciando aqui no devocional do YouTube, tá bom? Vai ser um instrumento, uma ferramenta de bênção para muita gente querendo Deus,
Vamos orar juntos, gente, para a gente fechar esse devocional? Pai de amor, quero te pedir que o seu Santo Espírito fale aos corações nessa manhã. Que o seu Santo Espírito traga o convencimento necessário a cada um para que nós possamos nos livrar não só do pecado, Pai. Não caminhar apenas na mentalidade do que é certo e errado, sim ou não, pode ou não pode. Mas que nós possamos também, pela sensibilidade do seu Espírito, nos livrarmos de todo o embaraço, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa carreira, atrapalhado o nosso avanço, para que possamos correr a carreira, a corrida que o Senhor nos propõe, que o Senhor colocou diante de nós. Possamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito com êxito para a honra e glória do seu nome. Nos ajuda, Deus, a identificar o que precisa ser redimido e transformado. E nos dá, Deus, coragem para nós termos uma iniciativa sobre isso. É que eu te peço e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, shalom no coração, deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Quero que você, antes de sair desse vídeo, deixe um comentário aqui sobre qual foi a parte que Deus mais falou do teu coração, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente, até a próxima. Tchau, tchau.